Oi gente, tudo bem? O meu nome é Mari Sotero e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trago 10 dicas para você que está querendo programar a sua viagem para Cancún e não sabe por onde começar. Então fica comigo até o final que além das 10 dicas eu ainda vou trazer algumas informações extras que vão fazer toda a diferença na sua viagem. Bom, recentemente eu fui para o México, tem uma série de vídeos aqui no meu canal, eu tentei gravar o máximo que eu pude, eu sou nova nisso. Eu não sabia filmar tudo que estava acontecendo, mas eu consegui filmar boa parte da viagem. Trouxe bastante informações de passeios para vocês, lugares que a gente visitou. Então, a pedido de vocês, eu resolvi fazer esse vídeo com um resumão e trazer aqui umas dicas para vocês que estão querendo viajar, querem saber qual o melhor lugar de ir ou o que levar para a viagem. Então eu separei 10 dicas e eu vou começar aqui com vocês. A primeira dica que eu trago é de hotel. Se você for ficar em Cancún, fique na zona hoteleira, o famoso 7. Essa é a área onde a maioria dos hotéis se encontram, ela fica de frente para o mar e também é muito próxima ao centro. Não aconselho a ficar em hotéis que estão no centro, porque você ficar com um hotel de frente para o mar é muito mais vantagem. A praia é linda e os hotéis são maravilhosos. Existem hotéis de vários preços, mas eu não vou falar sobre preços de hotéis aqui nesse vídeo. Outra dúvida que as pessoas têm é sobre qual moeda levar. No México eles utilizam o peso mexicano, que é aproximadamente uns 25 centavos, então é uma moeda mais barata que a nossa. E muitas pessoas ficam na dúvida sobre qual moeda levar, se levam peso mexicano ou dólar, porque o dólar americano também é aceito lá. Eu sugiro que você leve as duas moedas, porque em alguns lugares vai ser melhor que você pague em dólar e em outros que pague em peso mexicano. Vale lembrar que lá eles podem sim fazer a conversão de peso mexicano para dólar, mas cada lugar vai ter a sua taxa de conversão. Se você for no supermercado e você quiser pagar em dólar, eles vão converter fazendo a conversão de acordo com a taxa que eles quiserem. Isso pode ser para restaurante ou qualquer outro lugar. Então, se você levar já a quantia certa em peso, esse vai ser o valor que você vai pagar. E outra coisa importante é que se você pagar em dólar e tiver algum troco, esse troco vai ser recebido em peso mexicano. Eu não aconselho a levar somente peso mexicano, porque se sobrar um pouco desse dinheiro, o que é que você vai fazer com ele aqui? Antes você ter dólar sobrando do que peso mexicano sobrando. O que a gente fez na viagem foi ter um pouco de peso mexicano e também ter dólar. A gente usava o peso mexicano pra gente dar as gorjetas, pra pagar algo que fosse menor, de menor valor, e passeios a gente preferia pagar em dólar mesmo. E já entrando no assunto da gorjeta, lá no México é muito cultural dar gorjeta. Gorjeta pra tudo, gente. É gorjeta pra táxi, gorjeta pra restaurante, gorjeta pra pessoa do hotel que tá te ajudando a abrir a porta. Eles querem gorjeta pra tudo, a famosa propina. Então assim, não é obrigatório que você dê a gorjeta sempre, mas é como se ele fosse uma falta de respeito se você não der. Então eles sempre vão calcular o preço de tudo já pensando na gorjeta. Se você vai no táxi, você fala com o motorista antes, ele diz quanto é o valor para tal lugar, mas ao mesmo tempo ele fica esperando que você dê uma gorjeta a mais aí. Então lá no México tudo que a gente fazia, a gente sempre tinha que dar uma gorjeta, e essa é a minha terceira dica. Então sempre separe um dinheiro para as gorjetas. Aí você decide se você quer dar a gorjeta em dólar ou se você vai dar a gorjeta em peso mexicano. Outra dúvida que as pessoas têm é sobre carro, transporte lá. Se vale a pena alugar um carro ou se é tranquilo andar de ônibus ou tá. Andar de ônibus em Cancún é muito fácil e o ônibus é muito barato. A avenida hoteleira, que é onde ficam os hotéis, sempre passa ônibus, então se você quiser se movimentar do seu hotel até o centro da cidade, você vai achar vários ônibus e eles são bem baratinhos. Táxi também não é caro, mas depende muito do motorista, né? Existem algumas, eles seguem sim a tabela de preços. No nosso hotel tinha uma tabela de preços que dizia o valor para cada local, mas o taxista podia variar esse preço e além disso você sempre tinha que calcular com a gorjeta a mais. Nós não alugamos carro lá, mas eu ouvi falar que alugar carro em Cancún era muito barato. E eu acho legal quem quer alugar um carro para poder fazer os seus passeios por conta própria, para você poder passear, alugar e vir a hora que você quiser. Mas pra gente não valia a pena, até porque a gente saía para lugares
com agências, né? A gente pegava os passeios que nós fizemos, nós contratamos agência, então eles tinham o translado, né, até o lugar, ida e volta. Fora que a gente ficava despreocupado também em relação à bebida alcoólica. Se a gente fosse beber alguma coisa, não tinha problema nenhum, porque a gente não estava dirigindo. Então, se você não bebe e gosta de fazer passeios por conta própria, então vale a pena sim alugar um carro, mas se você já gosta de uma bebidinha, pra mim não faz sentido alugar carro se você vai beber. E a quinta dica que eu trago foi em relação aos passeios, em relação a você fazer passeios por conta própria ou contratar uma agência, guia de turismo. Nessa viagem a gente pôde experienciar essas duas versões. Nós fizemos passeios com um guia turístico lá, contratamos a empresa dentro do nosso próprio hotel, com translado, com alimentação, com os tickets, tudo incluso. E também fizemos um passeio que foi por conta própria. Pegamos um veículo, um táxi, fomos até o lugar do passeio. E aconteceu o quê? Chegou lá, a gente contratou um guia turista à parte. Vai depender muito do passeio que você quer fazer. Se você for fazer um passeio turístico em um lugar histórico, eu aconselho que você contrate um guia. Os guias em Cancún, eles trazem muita informação sobre o lugar que você está visitando, sobre o que era aquele local, aquela área. A gente teve uma imersão na cultura mexicana, na cultura maia, e isso nem se compara, não tenho como falar de quão maravilhoso foi. E se você vai fazer um passeio desse sem guia, se você saber, como é que você vai aprender sobre a história desse povo, não é? Se você for lá só pra assistir, não é o mesmo que você tiver um guia te acompanhando. Mas se você for pras praias, pros restaurantes, por exemplo, teve um passeio que nós fizemos pra Isla Mujeres, que não precisava de guia. É uma ilha muito bonita, então a gente foi por conta própria. Mas se você for fazer um passeio que é histórico, eu aconselho que você contrate um guia. Bom, essas 5 primeiras dicas para vocês foram em relação à viagem. Agora as próximas 5 dicas vai ser em relação a passeios. Quais são os lugares imperdíveis de se fazer em Cancún? Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar que foi o passeio a Chichén Itzá. Se você vai a Cancún, eu sugiro muito que você visite esse lugar. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Esse passeio foi um passeio que nós fizemos com a agência de turismo e eu aconselho muito que você faça também. Porque nesse passeio, além de incluir o transporte, que Chichén Itzá não é muito perto de Cancún. É umas 7 horas, 6 horas de ônibus, mas a gente estava em Playa del Carmen nesse dia, então foram umas 4 horas de viagem. Então, eu aconselho que você vá com uma agência de turismo, porque eles vão te levar a Chichén Itzá. Vai ter café da manhã, almoço incluso. A maioria dos pacotes são parecidos, tá? Então, por isso que eu tô falando assim no geral. Você vai passar por comunidades maias, você vai ter o guia te acompanhando. E na volta desse passeio, nós ainda passamos por um cenote, que é a outra dica que eu vou dar pra vocês visitarem os cenotes no México. Eu tenho meus cenotes favoritos, que foi um que tem aqui no meu canal, que foi o cenote que nós fomos depois de ir a Chichén Itzá, que foi o cenote Sahamal. Mas também visitamos outros cenotes, se eu não me engano o nome era Cenote Tortugas, que tinham mais 4 cenotes dentro desse parque. Então eu aconselho muito a vocês a fazerem passeios nos cenotes mexicanos. Esse passeio de Chichén Itzá, como eu falei, foi incluso o transporte, almoço e os ingressos para Chichén Itzá e para o cenote. Esse passeio ficou $90 por pessoa. E esse valor, lógico que vai variar, né? A gente comprou esse passeio diretamente no nosso hotel, na agência de turismo que eles ofereciam por lá. Então essas foram a primeira e segunda dicas, passeio ao Chichén Itzá e o cenote. Terceira dica que eu dou pra vocês é para visitar o Parque Xcaret, ou Xcaret, até hoje eu não sei o nome. Gente, esse parque, ele é sensacional. Tem muitas atividades legais para você fazer, muita atividade com a natureza, com os animais. Tem trilhas, tem passeio no rio. Fora que de noite tem um espetáculo, uma apresentação maravilhosa que conta toda a história do México. Ele é um parque que é pra você ir na hora que abre, porque não dá tempo de você ver tudo. Tem até uma praia nesse parque que ela é maravilhosa, então eu sugiro muito que vocês façam esse passeio, porque ele é incrível. Esse passeio ele já foi um pouquinho mais caro, ele não era longe de onde a gente estava, em Playa del Carmen, mas ele também vinha incluso tanto o show, né, o ingresso do parque, quanto o almoço. E a gente pagou uns $150 por pessoa para esse passeio.
Mas ele também pode alterar o preço se você preferir não pagar o almoço incluso e quiser aproveitar apenas os restaurantes que tem lá dentro e pagar por fora. Bom, a nona dica que eu dou pra vocês é pra vocês visitarem Isla Mujeres. Esse é um passeio imperdível também. Todos que eu falei aqui são, mas Isla Mujeres é sensacional. É uma praia paradisíaca, tem muitos restaurantes, muitas coisas de se fazer lá dentro também. Foi lá que nós fizemos o passeio dos golfinhos. Esse eu já não recomendo fazer, não por ser ruim, mas porque não é algo imperdível e é um passeio que ele foi bem mais caro do que a gente achava, né? Além de você pagar pelo passeio, as fotos que você tira no local são pagas por fora. Então, pra mim, não foi um passeio que valeu a pena. Eu passaria essa viagem sem esse passeio, mas sem Isla Mujeres não. Lá dentro a gente alugou um carrinho de golfe. Eu mostrei, tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. Esse carrinho a gente alugou pra passar o dia lá e ele foi $50. E esse foi um dos passeios que nós fizemos sozinhos. Nós não contratamos nenhum guia turístico, nem até porque não precisava. Mas a gente teve que pagar um barco até a ilha de Playa del Carmen e esse barco custou uns $21 por pessoa. $21 sendo ida e volta. E por último, eu não sei se esse vai ser o tipo de passeio que você vai gostar de fazer, depende muito se você gosta de festas, mas eu não posso deixar aqui de sugerir para vocês fazerem a visita à Boate Cocobongo. É uma boate que fica no centro de Cancún e tem muitas atrações, muitos shows dentro de uma boate. Eu nunca fui em uma boate assim, com atrações, várias celebridades lá dentro, Michael Jackson. Eu esqueci todos. Michael Jackson, Queen e vários outros artistas que eu amo, então foi demais estar na boate, poder cantar e pensar que eu estava dentro de um show. Na época que eu fui, por conta da pandemia, eles estavam funcionando com a quantidade de pessoas menor, né, reduzida. Então, a gente comprou os ingressos antes, mas nós compramos lá mesmo. Tinha várias barraquinhas que vendiam ingressos pra Cocobongo, nós compramos ela no shopping que nós estávamos. Eu até tenho um vídeo desse shopping aqui no canal. A gente encontrou uma barraquinha lá e nós compramos. E foi uma noite incrível. Essa boate também, ela conta com ingressos variados de acordo com o lugar que você fica, porque é uma boate que tem andares, então você pode comprar o térreo ou você pode comprar os andares mais de cima. Também tem a opção de você comprar com um combo com bebidas e comidas, então os ingressos variam muito. Bom, essas foram as 10 dicas que eu separei para vocês sobre a viagem de Cancún, mas se você ficou no meu vídeo até agora, até o final, eu vou trazer umas dicas extras para vocês. Bom, uma coisa que você tem que pensar quando for para Cancún é qual é o tipo de viagem que você está fazendo. Você é solteira, é uma viagem de curtição ou é uma viagem de casal, uma viagem romântica que você quer mais curtir e relaxar? Por quê? Porque em Cancún tem muitos hotéis que são all inclusive, que eles contam com serviços de alimentação de manhã, de tarde, de noite, bebidas o dia inteiro. Então, se você está indo para relaxar, essa é uma ótima opção para você ficar em um hotel que você vai poder curtir o hotel e ficar por lá mesmo. Mas se você quiser fazer passeios como eu e Caio fizemos, que nós saíamos quase todos os dias e passávamos o dia inteiro fora, não compensava pra gente contratar um hotel all inclusive, já que a gente saía sempre. Então, se você, assim como eu, gosta de explorar o local, gosta de conhecer também, fazer vários passeios, eu não aconselho que você pegue um hotel all inclusive, até porque você vai gastar muito em um hotel e que você não vai curtir. Se você tem medo de ir para Cancún ou de até qualquer outro lugar fora do país por não falar a língua deles, pode ir para Cancún sem problema, até porque nós falamos português e português é muito parecido com o espanhol. Então, arrasa aí no seu espanhol, no seu portunhol, que vai dar certo. A gente passou por algumas situações lá em que as pessoas não conseguiam falar inglês com a gente. Então, eu tomei a frente e resolvi mesmo falando meu espanhol formada de Rebelde e Netflix e deu tudo certo. Então, se você estiver preocupada pela língua, não fique preocupada porque a gente sempre dá um jeitinho, né? Brasileiro dá um jeito, nem que seja na mímica. Tem 2 passeios que eu vou falar aqui agora, que um a gente não fez e o outro a gente fez. A gente não conseguiu ir para Cozumel, não teve tempo, a gente fez muitos passeios e Cozumel foi um que ficou por último e a gente não conseguiu ir. Mas eu ouvi falar muito bem de lá, é uma ilha muito bonita, então se você for e conseguir encaixar Cozumel no seu
roteiro vai ser ótimo. Um passeio que nós fizemos e que pra mim não fez muita diferença foi ir pra Tulum. Eu amei conhecer a história, amei ver as ruínas, mas a gente já tava visitando tantas ruínas, tantas coisas desse tipo que pra mim não fez muita diferença. Talvez se eu tivesse ido em um outro dia, em uma outra viagem, eu ficaria mais encantada. Apesar de eu ter amado, é um passeio que eu poderia ter cortado da lista e ter ido aproveitar uma outra praia. Falando em praia, antes de você ir a Cancún, pesquise muito bem qual é a data que você vai. Porque apesar de no México ser calor o ano inteiro, tem algumas datas do ano que não são recomendadas que você viaje para lá. Primeiramente, de agosto a novembro, eles têm uma temporada de furacões. Outra data não muito legal de você ir foi na data que eu fui, no meio do ano. Entre maio e junho é a temporada de sargaço, que são aquelas algas que ficam na beira da praia, que é impossível de tomar banho. Em Playa del Carmen foi impossível da gente tomar banho, tinha muito sargaço que as pessoas estavam tirando com máquina e também tem um mau cheiro horrível. Em Cancún não estava tanto assim, mas a gente não pôde aproveitar muito o mar. A praia que a gente realmente conseguiu aproveitar foi em Isla Mujeres. Então fique atento a qual é a data da sua viagem para você não perder nada de Cancún. E a minha última dica é para você que gosta de fazer umas comprinhas em Cancún, é muito bom, é um lugar muito bom de se fazer. Existem várias lojas, o mercado de lá é muito grande, eles têm um centro da cidade. Além dos shoppings que eu mostrei aqui no canal, existem também muitas feirinhas e mercados vendendo souvenirs, vendendo camisas, vendendo vários tipos de coisas que ficam no centro de Cancún e tem muitas lojas e muita variedade. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários ou me adiciona no Instagram e pode mandar um direct que eu vou responder sim. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, mostra ele para algum amigo, mostra para alguém que vai fazer uma viagem para Cancún. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e deixar aquele joinha. Muito obrigado, um beijo, que Deus abençoe vocês e tchau!